Fala galera, tudo bem? Certamente que sim. Eu sou o professor Lucas e hoje nós temos uma grande novidade. Estamos recebendo a visita do querido professor Juarez, também conhecido como professor Tchuca. Mas também tem um outro também que é Juá, mas Juá me lembra muito uma fruta do Nordeste, então vamos ficar com Tchuca no máximo, viu pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Eu aceitei o convite do Lucas aqui, o nosso amigo Barba Ruiva, pirata do asfalto. Quer contar o assunto aí de hoje? Na verdade, hoje o Tchuca vai fazer um papel fantástico aqui. Vocês não devem conhecer a mãe de Ná, mas o Tchuca vai pagar de vidente aqui e vai prever o futuro pra gente. E a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele é quem vai ser o próximo campeão do Campeonato Brasileiro. O próximo campeão do Campeonato Brasileiro. O próximo campeão do Campeonato Brasileiro vai ser o Clube Atlético Mineiro. Quem for cruzeirense aí já tomou pau na disciplina, não salva. Brincadeira, gente. Nada de futurologia aqui, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as iminentes profissões do futuro. Isso não é nada de adivinhação, algumas pesquisas. A gente tem participado de algumas feiras e eventos aí na área. E a gente está trazendo aqui então algumas novidades aí para vocês que já estão começando a preocupar aí com a profissão. Vocês estão fazendo Enem daqui um ano, dois, né? É bom a gente já ficar esperto, né? O que o professor Juarez vai apresentar aqui são tendências do que está vindo por aí. E, na verdade, muitas coisas que ele vai falar já estão acontecendo. Não fique chocado. Na verdade, o que está acontecendo hoje na sua vida você já está na frente. Uma primeira pergunta é, toda essa mudança, professor, que já vem por aí, que a gente já vai começar, ela já está sendo impactada em sala de aula. Já tem algumas coisas mudando em sala de aula e no formato de ensino, certo? Hoje o que tem acontecido é que todos os aspectos da nossa vida são muito permeados por tecnologia. Isso é um processo que não tem volta. A automação, ela é latente em todas as áreas do conhecimento. Vai acontecer. Então, a minha geração, por exemplo, que é muito pouco acostumada com tecnologia, está sofrendo para se encaixar nisso. A geração de vocês é o contrário, vocês já nasceram tecnológicos. Depois eu posso dar até umas dicas de filme aqui, de coisas que vão acontecer daqui uns 100 anos aí. Manda ver. Mas além da tecnologia, tem um aspecto muito, e aí é o avesso, porque a minha geração é boa nisso e a de vocês não é, que é o aspecto de relações humanas. Eita. Então, coordenação com pessoas, liderança, conviver com diferenças, aceitar essas diferenças, gerir equipes, liderar, motivar, esses aspectos são comuns na minha geração. O Luquinha tem essa cara de novinho, mas ele é da minha geração também. Na geração mais jovem é mais difícil, porque a gente é mais individualista. Hoje mesmo que você viva numa família de 4, 5 pessoas, é cada um no seu quarto, com seus dispositivos eletrônicos, cada um pedindo sua comida. Então a gente tem menos necessidade de convivência humana. Mas isso para as empresas hoje é fundamental. Eu falo até que a tecnologia e a capacidade de se relacionar com gente e motivar pessoas é um equilíbrio. Elas estão na mesma altura aqui de importância hoje para as empresas que vão contratar. E aí em qualquer área, né? Então não há como fugir desse aspecto aí. O professor Juarez, para quem não conhece, ele é diretor de uma faculdade também, em outra cidade, lá em Pouso Alegre. Vou pedir para o editor colocar algumas fotos da faculdade. Já é uma faculdade diferente, preparada para as profissões do futuro. Na verdade, ainda não totalmente preparada, mas já começando esse processo, né? Professor, o que mostra aí, em termos de tendência, que vai mudar nas profissões? Qual que é o motivo da gente estar fazendo esse vídeo para essa molecada do Rim Quente? Se vocês estão prestando atenção aí nas notícias, televisão e internet, o número que nós temos hoje atualizado do IBGE é que o Brasil tem 13 milhões de desempregados. O que os números não contam é que existe mais ou menos esse número de pessoas que estão fazendo duas funções dentro das empresas. Essa é a grande sacada. Então, por que as pessoas estão fazendo duas funções dentro das empresas? Porque tem mais competência do que quem tem do lado de fora. São competências técnicas, são competências de relacionamento, são conhecimento tecnológico, a pessoa que tem a cabeça aberta para entender o que vai acontecer daqui a 5 anos. Não adianta eu resolver o problema de hoje da empresa.
Eu tenho que resolver o problema pensando qual vai ser No amanhã. o resultado disso dali a pouco, lá na frente, né? E dentro disso, algumas profissões estão se virando do avesso. Eu sei que vocês estão pensando em vestibular, aí eu vou falar de algumas áreas, mas algumas profissões não é que vai sumir, mas as profissões estão virando outra coisa. Essa é a grande sacada. Então, vamos lá, vamos dividir por áreas aqui. Então, as áreas do conhecimento, né, são 4, exatas, biomédicas, sociais aplicadas e área de humanas. Eu vou falar um pouquinho de cada um e depois a gente fala um pouquinho das tendências de algumas profissões também. O pessoal da área de biomédicas, eu acho que é a área que tem mais revolução tecnológica acontecendo Já moendo, no né? momento. Vocês já repararam aí que o pessoal mais velho, os idosos, não quer morrer mais? O pessoal está chegando 90, 95, 100, 105 e isso tem a ver com avanços na medicina, avanços no ramo da farmácia, né, fabricação de medicamentos, e as pessoas estão com vida longa, mas não adianta nada vida longa sem qualidade de vida. Excelente. Né? Então, o pessoal, por exemplo, que quer fazer medicina, eu acredito que tem pessoas que estejam pensando em seguir a carreira de medicina. Hoje já existe uma profissão dentro da medicina que é do cirurgião remoto. Então, existem médicos, cirurgiões que fazem operações à distância. Então, vou dar um exemplo. Na Índia, existe um hospital, que na verdade é um hotel 6 estrelas, onde os pacientes ficam hospedados, desce de elevador, faz a cirurgia, volta para o quarto e fica lá felizão. E o médico está lá na Inglaterra e está nos Estados Unidos fazendo isso remotamente. Ele enfia a mão dele dentro de um equipamento aqui e esse equipamento é replicado lá no hospital a 10 mil quilômetros de distância. Então, esse é um exemplo de coisas que já estão acontecendo. Não adianta mais eu me formar para medicina e ser um clínico geral. Clínico geral é a profissão da geração do meu pai, do meu avô. A minha geração é uma geração de especialistas. A de vocês é de multi-especialistas. Ou seja, a gente tem que entender muita coisa, vários assuntos. Dentro da área da fisioterapia, por exemplo, a gente tem o uso de impressora 3D para impressão de prótese. Então, há 5 anos atrás, se uma criança tinha que colocar uma prótese no braço ou na perna, às vezes até uma orelha, aquilo tinha que ser feito um molde, mandar para uma fábrica, igual a Fiat em Belo Horizonte, e aquilo era feito num molde igual porta de carro. Hoje, isso é feito em impressora 3D no consultório do próprio fisioterapeuta. Gente, vocês estão vendo que nós estamos aliando tecnologia às competências? É isso, não tem fuga, né? Nós temos que estar preparados para ser esse profissional de ponta. Vocês não podem estudar e adquirir conhecimento para tentar ser quem vai seguir o que está acontecendo. Vocês estão sendo formados para puxar o processo, tá? Então, dentro da área de biomédica, essas coisas estão acontecendo. E a todo vapor. Desenvolvimento de novos medicamentos. Meio que por acaso aí aconteceu aí a primeira cura de AIDS no mundo e aí eles conseguiram replicar o processo. E aconteceu, então já existe o processo, isso agora vai ser pesquisado para ser massificado, facilitar a cura de doenças aí. Já tem cientistas indicando cura de câncer, de alguns cânceres, mas tudo tem a ver com o relacionamento humano e com esses aspectos tecnológicos. O pessoal pode pesquisar sobre as profissões, mas não dá para ficar de fora dessa jogada situação. Aí. Gente, vamos mais longe ainda. O pessoal quer estudar direito. Direito hoje é uma profissão em completa mutação. Se a gente pegar os Estados Unidos hoje, os advogados que estão se formando hoje, eles não estão conseguindo emprego mais. Nenhum. Está todo mundo sofrendo para conseguir uma vaguinha de emprego. Por quê? Porque a profissão do direito, quando o cara consegue se formar, o primeiro emprego que ele consegue é para ser um analista. Então ele vai ler documento, procurar o que aconteceu nos processos passados, achar ali uma brecha para o advogado sênior do escritório e tocar o processo para adiante. Hoje, os escritórios americanos já adquiriram softwares que fazem isso. Então você tem um computador que lê processo e esse computador ele dá fala, se você for por esse caminho você vai ter 95% de chance de ganhar. Mas é lógico que os advogados não vão sumir. Qual é uma das vertentes? Os advogados hoje estão indo para o digital. Então, ou seja, nós temos um mundo digital paralelo aí que ainda não há legislação específica. Então, os advogados hoje estão tendo que se preocupar com a ética digital, com todo o comportamento das pessoas nas redes sociais. Então, ou seja, o mundo do advogado, ele está sendo digitalizado. Então, e é uma outra situação que está chegando e batendo. Já chegou. Tem profissão que meio que vai diminuir muito também, né, professor? Por exemplo, comentei com eles esses dias na live que a Amazon, daqui uns dias, está entregando pra gente com drone. Teve um aluno que falou que os drones vão dominar o mundo. Já tem drone táxi, já tem drone carregando gente por aí. Por exemplo, em Santo André, no estado de São Paulo, tem uma pizzaria que já
entrega a pizza com drone. Aí, para que motoqueiro? Para que a loja aberta? Você não vai precisar, você vai ter uma cozinha e um drone, ou alguns drones, né? Outra coisa que está assim, mudando muito, as cidades estão crescendo, 92% das pessoas moram em cidades. Só 8% ficou no campo, aqui no Brasil. Então, uma profissão, aqui na nossa região, que é muito comum as pessoas cursarem agronomia, por exemplo, está surgindo a profissão do agrônomo urbano. Para que se eu moro em São Paulo, eu vou ter que mandar um caminhão aqui buscar alface? As pessoas estão cultivando nos lotes, nos sobrados, nas cidades grandes, e estão vendendo aquilo direto para as feiras. O agricultor urbano é uma profissão que São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, já existe, ainda não é difundido. Mais uma tendência aí, pessoal. Pois é. Eu falei da fisioterapia, da impressora 3D. Hoje, a profissão mais em alta em países desenvolvidos como Alemanha e Japão é os técnicos de impressora 3D de grande porte, impressora 3D que faz casa. Ficou bom, não ficou? Vai tá louco. Aí eu pergunto, o que vai ser feito do engenheiro, do arquiteto e do designer? Virou uma pessoa só. Então, se eu consigo fazer uma casa 3D com uma impressora, uma casa com uma impressora 3D, eu só não consigo fazer vidro ainda. Todas as outras peças de uma casa já eu faço consigo com impressora 3D. Então, é uma impressora que ela vomita uma casa pronta. Ou peças daquela casa que vão ser de encaixe. Apertou alguns botões e pum, temos uma casa. Outra coisa, vocês estão aí sentados em sala de aula estudando, vocês acham que os filhos de vocês estarão em sala de aula estudando? E um atrás do outro, como vocês estão acostumados aí. Não vai ter jeito. O que vai acontecer? Hoje existe uma profissão, o tutor de realidade aumentada. É o cara que vai produzir vídeos, óculos, você vai ver sua aula, os filhos de vocês vão assistir a aula de onde eles quiserem, com a realidade aumentada. Não vai existir professor, quer dizer, vai existir, mas vai diminuir muito a presença física do professor. Então vocês já estão no caminho, inclusive agora. Então tudo bem, esse formato daqui a um tempo, é antigo, não rola. Os netos de vocês, os filhos vão ver, que mico isso aí. Pois é, mas a ideia já estamos num caminho para essa revolução e vocês são beneficiados com isso. E uma coisa muito louca que está acontecendo, não sei se vocês repararam que tá chovendo menos, mas está chovendo de pancada. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso está trazendo transtorno para as áreas urbanas e tudo mais. Então, está surgindo uma nova profissão, que é a engenharia climática. Não existe um meteorologista. Hoje, nós vamos ter um engenheiro climático, é o cara que entende do clima e que sabe como resolver os problemas urbanos das cidades. Que é uma coisa muito louca. Vocês sabiam que já está programada a primeira excursão para Marte, sem volta? Dá para mandar os inimigos, não dá não? Mandar todo mundo. Por que nós estamos habitando um novo planeta? Vocês estão vendo o problema que a Vale do Rio Doce causou aí, né? Minerar em outro planeta não é um problema social, não gera problemas sociais. Então a Lua e Marte já estão como alvo. Sabe o que vai acontecer lá? Uma profissão nova? O minerador espacial. Não existe faculdade disso ainda, mas as empresas já estão treinando a pessoa para minerar no espaço. Aí vocês estão ficando loucos. O pessoal também aí da nossa região que a gente vê, passa muitas fazendas e tal, o pessoal trabalhando com tratores e máquinas agrícolas. As máquinas agrícolas, elas já são autônomas. Então, no Brasil já tem um trator autônomo. Por enquanto ele custa R$1 milhão, mas daqui a pouquinho esse preço cai e vai estar acessível para todo mundo. Então você não precisa mais da pessoa que pilota o trator. Você vai ter um cara que controla, ele mapeia o terreno com drone, com chip, tira o chip do drone, bota no trator e ele faz o serviço sozinho. Gente, é agregado à tecnologia. Tudo tem a ver com tecnologia hoje. Então, se a gente não ficar antenado com isso, nós vamos ficar para trás. E, logicamente, por último aqui, assim, a questão da inteligência artificial. Então, para quem não sabe aí das revoluções da indústria, né? A revolução 1.0, mais de 100 anos atrás, a questão da invenção das máquinas a vapor. A industrialização 2.0, a gente já tem aí a entrada de energia elétrica, que aumentou a capacidade de produção. Foi um avanço, tá? A 3.0, o chip de computador que passou a controlar as máquinas, os seres humanos controlando as máquinas à distância. E a revolução 4.0, que é a digital, que é as máquinas controlando as máquinas e as máquinas aprendendo com as máquinas. Daqui a pouco não será necessário mais um ser humano controlando o processo. Quando você embute um processo no computador, ele gera uma ação e essa ação, se ela der errado, o próprio computador reaprende como é que ele corrige isso. Todo mundo aí hoje tem aplicativos, a gente vive em cima dos aplicativos. Se você fizer hoje uma reserva numa passagem aérea, de São Paulo para Miami, por exemplo, para Orlando, nos Estados Unidos, para Paris, onde quer que seja.
E sua casa tem um sistema inteligente que está ligado nos seus aplicativos também. Se você comprou a passagem, você chegou no aeroporto de São Paulo, pegou o avião para os Estados Unidos, aquele processo, o próprio celular teu reconhece que você viajou e ele informa a sua casa que você não está lá. E a casa já liga o alarme, já diminui o consumo da geladeira. E tudo isso pode ser feito remotamente com esse tipo de tecnologia aqui. São coisas que essa geração está criando. É mais ou menos isso que o mundo vai enfrentar. E aí foi uma pincelada no que tem de mais louco acontecendo aí. E que você vai viver. Talvez eu não. Mas você vai. Você vai porque o povo está vivendo 112 anos, 120, 130, né? O meu time precisa parar de afetar meu coração desse jeito. O Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Pessoal, então é isso. Entendam o que o professor Juarez falou. Não é nada para você ficar maluco e enfiar a cabeça dentro de um balde e entrar em desespero. Não é isso. É tendência, são competências e habilidades que você precisa começar a desenvolver já. E quando você pensar na sua profissão, fique atento a essas mudanças que estão acontecendo no mundo, o que vem por aí, porque eu tenho certeza que você vai bombar. Mensagem final, gente, hoje a vida de vocês aí com 15, 16, 17 anos se resume em 4 atos. É estudar, descansar, curtir a vida um pouquinho e quem já trabalha, trabalhar. O que acontece? Tem que ter equilíbrio. Se você fizer mais uma dessas 4 coisas aqui, não vai funcionar. Só descansar não funciona, só ficar de bobeira na rede lá não funciona. Não vai rolar? Só estudar, você vai ficar maluco, só trabalhar, vai acabar com a sua saúde, né? O que é outra coisa que eu falei? Estudar, descansar. Trabalhar e curtir a vida. Só curtir a vida também não vai durar 2 anos, né, gente? Bem que eu queria. Faça essa média aí. Galera, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula. Beijo do pai. Fui!